Pai, a Tua palavra vai ser lida, vai ser ministrada. Queremos repreender toda movimentação desnecessária. O Senhor sabe que eu tenho muito temor com a palavra, e quando trato com a palavra, não aceito, Senhor, que nada venha ofuscar, tirar a concentração, porque a Tua palavra é a Tua pessoa. Jesus é a palavra. Eu aprendi, cresci nisso e vivo isto. E por guardar a Tua palavra, o Senhor tem nos abençoado ricamente. Pai, ajuda-nos a entender essa mensagem, que será breve, prática, e que seja principalmente tomada pela Tua unção e revelação. Nós te pedimos isso e declaramos avivamento e glória no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia nos Evangelhos. Temos uma passagem que está em João. E somente João fala dessa passagem. João capítulo 1. Você pode dar glória, tá? Quando eu falo movimentação humana, é humana. Agora dar glória, sapatear, rodopiar, plantar bananeira, você pode, que nós somos da visão, mas somos pentecas, somos pentecostais. Aleluia. Aos casais novos que entraram agora na visão, eu profetizo. E o Senhor ministrava quando vocês estavam falando. Todas as lágrimas e dissabores que vocês já passaram, em tantos lugares, e tantas limitações que hoje em dia estão talvez entristecendo vocês, o Senhor está alargando. E o Senhor está restaurando. Cada lágrima o Senhor vai te dar milhares de colheitas abundantes, em nome do Senhor. João capítulo 1. Versículo 45. Amém? Eu vou explicar algumas coisinhas depois. Entramos na palavra. Diz assim, João 1,45. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas. Olha só o título que ele dá: Jesus, o Nazareno, filho de José. Vamos repetir? Jesus, o Nazareno, filho de José. Quem já decorou? Jesus, o Nazareno, filho de José. Você vai entender o que Deus me revelou nessa passagem, porque estou salientando isso. Jesus, Nazareno, filho de Jesus. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde o Senhor me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então clamou Natanael, diga comigo: mestre. Olha o que diz aqui: Ben Ha-Elohim significa filho de Deus. Diga: mestre, filho de Deus, rei de Israel. Olha o que disse Felipe: Jesus, filho de José, Nazareno. Vamos repetir? Jesus, filho de José, Nazareno. Jesus, filho de José, Nazareno. Olha o que Natanael fala: mestre, filho de Deus, rei de Israel. Rabi, Ben Ha-Elohim, Melech Israel. Ou seja, mestre, filho de Deus, rei de Israel. Quem entendeu diz glória a Deus. Escute, querido, nunca preguei sobre essa mensagem, mas Deus me deu essa revelação. Ela fala do encontro de Jesus com Natanael. Primeira coisa que eu quero falar: sempre fala mal de Natanael, já percebeu? E hoje eu estou aqui para defender Natanael. Sempre falam mal de Natanael. Dizem que ele era orgulhoso, dizem que ele foi soberbo, dizem que ele foi incrédulo porque ele precisou ver Jesus, ele precisou ter que ver para poder crer.
Ele foi soberbo quando falou: quem és tu? De onde tu me conheces? Mas eu vou explicar aqui para que você entenda esse contexto que o Senhor me revelou. Repito, nunca fiz uma apologia à vida de Natanael, mas hoje quero fechar o ano fazendo isso. Olha só. Muita gente o trata como se fosse irônico, como se fosse talvez maldoso. Mas Jesus, ele declara e fala: eis aí um israelita no qual não há dolo. Acho que você conhece a palavra, o sentido da palavra dolo. Dolo significa maldade, propósito, intenção da maldade. Você sabe que existe o crime culposo e o crime doloso. O crime culposo, a pessoa é responsável do que fez, mesmo inconsciente ou mesmo não querendo. Já vi casos de pais sem querer, esquecer de filhos e acontecer uma tragédia. Cuidado com nossos filhos. Ele é culpado porque você estava cuidando dele, mas ele não tinha intenção. Mas já vi crimes dolosos, onde a pessoa fez premeditadamente, com maldade. Então o dolo, o Senhor conhece de longe as intenções. Nós às vezes somos dolosos, que fazemos coisas, falamos coisas com intenções. Isso é o dolo. E Jesus, posso falar essa palavra, se atreve, Jesus falou com veemência: eis aí um israelita no qual não há dolo. Todos nós sofremos com dolo, todos sofremos com aquele menininho, menininha ruim dentro da gente, que quer fazer, que quer se manifestar, que quer atingir, que quer falar o dobro do que me falaram. Sim ou não? Diga amém. Todo mundo sofre com esse dolo que quer, me falou, todo mundo. Mas Jesus fala assim: eis um israelita no qual não há dolo. Meu Senhor, ele era fariseu. Como um fariseu é símbolo da hipocrisia, da falsidade. Eis aí um israelita, um fariseu que se conservou perante toda uma geração de maldade. Mas olha, quem chama a Natanael é Felipe. Felipe, ele é tomado por essa unção, conhece o Messias e encontra seu amigo Felipe. Natanael chega com essa unção e lhe diz: olha, Natanael, encontramos a Jesus, filho de José, o Nazareno. E ele fica perplexo. Primeira coisa, porque os fariseus conheciam a palavra, e Natanael se vê que ele conhecia as promessas e conhecia a lei, conhecia a essência do que era as Sagradas Escrituras. E ele vê o título: Jesus, José e Nazareno. Algo não está bem aqui. Espera aí, eu conheço Bíblia. Disse Natanael. Eu conheço palavra, aqui algo está errado. Ele pergunta: gente, espera aí, pode vir alguma coisa? Não fala assim, pode vir não. Ele fala com um questionamento: espera aí, eu conheço a palavra, eu conheço as promessas. E lá em Miqueias diz claramente, em Miqueias capítulo 5, que de Belém viria o Salvador, viria o Rei. Você está me falando que ele é Nazareno? Eu não estou entendendo. Toda pessoa que lê Bíblia, quando você lhe fala algo, ele diz: epa, eu nunca vi isso na Bíblia. Opa, é ou não é? Facilmente posso lhe contar uma história, mas eu vou falar. Estou conjecturando ou estou trazendo uma informação extra-bíblica. Eu sempre saliento isso. Mas dizer algo que está na Bíblia, para quem lê Bíblia, ama a Bíblia, conhece as Escrituras, não é qualquer coisinha. Outro dia eu gritei aqui, porque o Espírito Santo e tal, e ele é a força ativa de Deus. E muita gente falou: amém. Falei: seu bando de desviado, desde quando o Espírito Santo é a força ativa de Deus? Quem ensina isso? Quem lembra? As testemunhas de Jeová dizem que que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, que ele não é uma pessoa. O Espírito Santo, se eu gritasse aqui: o Espírito Santo é a força ativa de Deus, muita gente ia dar glória a Deus, aleluia. Não, era uma pegadinha. Eu não gosto de fazer isso aí, mas era uma aula de ensino. Então, queridos, nós temos que saber o que estamos saboreando e degustando a origem daquilo que recebemos. Somos discípulos do Senhor, amém? Então Natanael questionou: peraí. Esse questionamento muita gente o fez. Você procura em João capítulo 7, versículo 40. O que acontece? Ele diz assim: mas espera aí, estão dizendo que esse é o Messias Nazareno da Galileia?
Sendo que nós sabemos que o Messias viria, o rei viria de Belém. De fato, Jesus nasceu em Belém. Então questionavam a Jesus, porque o povo conhecia as promessas. Então Natanael conhecia as promessas. Preste atenção. Preste atenção. A região de todo Israel e toda a Palestina era dividido pelo menos em duas partes, norte e sul, basicamente. Havia várias regiões. A região norte era a Galileia e tinha uma cidade famosa chamada Nazaré. Era o reinado do norte. Galileia norte, diga Galileia norte. Ali estava Nazaré. E embaixo outra região chamada Judeia. Então temos a Galileia e a Judeia. Na Judeia estava Jerusalém e estava do lado Belém, cidade vizinha. Jerusalém e Belém. Quem entendeu? Então Jesus não nasceu na Galileia. O tema Galileu era, vou explicar por que ele é chamado de Galileu. E ele não era de Nazaré, ele foi criado em Nazaré. Você pode comprovar, na própria palavra do Senhor diz que os seus pais saíram de Belém, de Nazaré onde moravam, e nasceu em Belém. E depois voltaram para Nazaré onde Jesus foi criado. Então ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Ele nasceu na Judeia, mas foi criado na Galileia. Quem entendeu diz amém. Então, na verdade, Jesus não era nem nazareno, nem galileu. Mas a fama era de Galileu e de Nazareno. Porém, ele era belemita da Judeia. Belém da Judeia. E a profecia se cumpriu quando ele nasceu. Mas vou explicar por que essa confusão e que isso vai nos ensinar. Preste atenção. Todo mundo fala, ué, Jesus? Nazareno ainda? Da Galileia, Galileu? Peraí, tem algo errado. E Natanael, como conhecia a promessa, ele indagou, peraí, mas está algo errado. A informação, algo está se contradizendo aqui. E tinha toda a razão, Natanael. E não foi com maldade, porque não tinha dolo. E Felipe falou para Natanael, vem e vê. Vem confirmar isto aqui. E Natanael se interessou, logicamente, para ver esse enigma e foi comprovar. Há dois Jesus aqui. Primeiro é o Jesus Galileu Nazareno, embora ele não nasceu nem na Galileia, nem em Nazaré. Era o Jesus que todo mundo via, que a fama dele percorria como Galileu e Nazareno. Jesus de Nazaré. É o que todo mundo viu crescer. Era o filho do seu José, carpinteiro, e Dona Maria. Era o Jesus que todo mundo quer. É o Jesus popular. Qual é esse Jesus? Sabemos que é um só. Mas é o Jesus que curava. Era o Jesus que fazia obras miraculosas. Inclusive, os milagres de Jesus começaram na Galileia, em Caná da Galileia. Lembra qual foi o milagre? Transformação de água em vinho. Foi na Galileia. Mas havia uma missão na Judeia. É aí que eu quero chegar. Então, Galileia era o agir de Jesus, bênção de Jesus, a cura de Jesus, os milagres de Jesus. E muita gente vinha para ver o Nazareno da Galileia que operava milagres. E hoje em dia é assim. Mas chegou uma certa altura do campeonato que Jesus disse, estou cansado de gente que está atrás de mim só por milagres, só atrás de pão, só atrás de oportunidades, só atrás de porta aberta, só trazendo currículo para orar por causa de milagres. Eu estou cansado desse povo que só quer comer aqui através dos milagres, que só quer ressurreição, só quer a bênção, mas não quer me conhecer. Todo mundo quer o Jesus Nazareno da Galileia. E o que acontece hoje em dia? O evangelho se tornou isso, um merchandising, onde apresenta-se um Jesus que só quer curar. O foco é porta aberta de emprego. O foco é melhoria de vida. Eu lhe pergunto, o evangelho traz isso?
Traz, com certeza, e muito mais. Mas trocou-se os valores. O Jesus da Galileia é o Jesus que todo mundo viu operar o milagre da transformação de água em vinho. É o Jesus que opera e era conhecido. Quem é? Jesus de Nazaré, aquele que faz milagre. Jesus, aquele que abre porta. Jesus, aquele que ressuscita morto. Jesus de Nazaré, aquele que faz. Isso chamou a atenção de Natanael e falou assim: espera aí. Porque o Jesus da Galileia é filho do seu José. Mas o Jesus de Belém é descendente de Davi, ele é rei. Ele não é filho de José. O da Galileia é o filho do seu José, o carpinteiro. Mas o Jesus de Belém é descendente da coroa real. Aquele que não somente quer fazer um milagre, mas quer governar e ser senhor da sua vida. Quem entender isso, dá glória a Deus. Então há uma disputa do Jesus da Galileia com o Jesus da Judeia. É um só, por favor. É um só. Olha só. Todas as pessoas que receberam milagre na Galileia o abandonaram. Mas você pode pesquisar aí. Todos os que tiveram encontros na Judeia foram transformados na sua vida, no seu coração. Teve um que chamou e gritou: Jesus de Nazaré. Não, disse Jesus, filho de Davi, belemita, descendente de Belém. Eu sei que tu és o rei, majestade santa. Eu quero te adorar e te exaltar. Eu quero te ver não para sair cantando vitória da minha cura da cegueira, mas eu quero te louvar e te ver, porque quero ver a tua glória e te reconhecer como rei da minha vida. Porque Jesus voltou, porque o Jesus da Judeia foi mexido. Jesus de Belém, descendente de Davi. Eu quero não somente enxergar, mas eu quero ser transformado aqui no meu coração. Quero ver uma glória no meu coração e daqui alcançar toda sorte de bênção. Os leprosos alcançaram o milagre e se mandaram, falaram: conseguimos a vitória. Tchau, Jesus da Galileia. Tchau, Jesus Nazareno, valeu. Preste atenção, o Jesus da Galileia é seguido por milagres, mas o Jesus de Belém, repito, de Nazaré, diga, Nazaré é só milagres. O Jesus de Belém, ele recebe adoração. Onde está a criança? Em Belém da Judeia. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Vou falar de novo se você não entendeu. O Jesus da Galileia só traz milagre e bênção. O Jesus de Belém precisa ser adorado. Rei, 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 rei. Tu és o rei, tu és o Quírio, tu és o Senhor da minha vida. Eu me converto a ti. Ei! Os reis nunca foram, os magos não eram reis, os magos, não disse que eram 3, os magos do Oriente que nunca foram para Nazaré, mas foram para Belém. Era uma manjedoura, pobre, que não havia nada a não ser animais e cheiro de estrume de animal. Mas todo mundo teve que adorá-lo. E diz que os pastores foram adorá-lo. E os anjos apareceram e falaram: ei, dêem glória a Deus nas alturas. Sabe por quê? Porque nasceu em Belém da Judeia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai transformar a sua vida, a sua família. Não somente vai fazer milagre, mas vai transformar o teu coração. E ele vai passar a ser Senhor da tua vida. Ele vai passar a ser o Quírios, aquele que governa como rei. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Vamos incluir isso na visão celular. Visão celular é isso. Não é somente trazer o Jesus da Galileia, ou Jesus Nazareno. Repito, porque ele nunca foi de Nazaré. Ele foi criado. Felipe tinha conhecido Jesus de Nazaré, ainda filho de José. Olha o título que lhe dá. Encontramos a Yeshua, nome comum, que seria Josué, filho de José da Galileia, ou seja, de Nazaré. Quando Natanael encontra e vê quem ele, fala: peraí, tu não és somente Yeshua, tu és Ravi, tu és mestre. Tu não és filho de Josué, tu és Ben Elohim, tu és o filho de Deus. E tu não é da Galileia, nem de Nazaré, tu és o rei de Israel.
aqui está um X. Se eu quero encher uma igreja com Jesus da Galileia, eu consigo. Eu consigo. E de fato, posso abri-la de manhã, no final da manhã, no início da tarde, final da tarde e à noite, todos os dias de domingo a domingo, e o Jesus da Galileia vai operar milagre ou não vai? Vai assim. Repito, gente, não estou pregando contra milagre, porque eu prego milagres aqui, estão acontecendo milagres. Estou orando por doente, paralítico, e os discípulos têm visto aqui como Deus tem operado aqui. Amém. Mas não é meu foco, porque esses sinais acompanham. Mas presta atenção em nome do Senhor. O Jesus que a visão celular prega é o Jesus de Belém. Sabe por quê? Porque quando todo mundo vê o Jesus da Galileia operar, todo mundo fica feliz com o que ganhou. Mas quem vê o Jesus de Belém diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens transformados no caráter. Ou seja, o Jesus de Belém, ele quer transformar o teu caráter. A visão celular vem pregar um Jesus que vai transformar o teu caráter, pastor. Quem aqui é da visão celular? Do modelo dos 12? Diga: bem-vindo à transformação do caráter. Diga: o Jesus belemita, filho de Davi, da Judeia, vai transformar a sua vida. Só quem recebe dê um aplauso e exalte o nome do Senhor. Aleluia. É fácil hoje em dia ver o evangelho de resultados, pregar isso, porque o evangelho, repito, traz conteúdo para isso. É fácil pregar o evangelho só de conquistas. Mas hoje em dia nós vamos salientar uma coisa: a glória de um rei, de um reino. Eu não vou pregar, porque o Jesus da Galileia, quem prega normalmente Jesus da Galileia e Jesus de Nazaré, ele prega muito sua placa da igreja. Já percebeu isso? Prega muito a placa da igreja. Mas quem está baseado, quem está bem estruturado no Jesus belemita, o Jesus da Judeia, ele está pregando um rei. Então ele prega mais reino do que o seu ministério. Eu não prego mais minha igreja, não anuncio mais minha igreja, eu anuncio o reino. Quem entra por aqui me pergunta por que está sem placa. Sabe por quê? Porque essa igreja é do reino. Nada contra quem tem placa, mas eu quero que quanto mais se veja reino neste lugar, melhor, porque eu quero pregar um Jesus que transforma a vida do indivíduo, e que haja paz na terra, e paz e boa vontade para com os homens que têm um caráter transformado. Vamos lá, recapitulando. Natanael disse: eu quero ver esse negócio. Não porque duvidava, mas ele disse: espera aí. A minha Bíblia diz: provai-me e veja que eu sou bom. Se ele, eu vou provar. Vamos ver. E foi ver. Ele foi ver Jesus. Mas o interessante é isso, que Jesus olhou para ele e disse, e viu a Natanael: você quer ver Jesus? Jesus já está te vendo. Você quer ver a glória do Senhor? O Senhor já está vendo você faz muito tempo. O Jesus da Judeia, que é belemita, está de olho em você há muito tempo. Conclusão: quando está chegando, fala: eis aí um israelita no qual não há dolo. Muitos falam que Natanael fala assim: de onde tu me conheces? Um homem sem dolo faz isso? Com certeza não. Então a pergunta foi assim: de onde tu me conheces? Não é diferente? Muita gente fala assim: de onde tu me conheces, rapaz? Esse é o Natanael que todos os dolosos pregam. Mas o Jesus que disse: eis aí um israelita no qual não há dolo, disse: de onde o senhor me conhece? Eu ando por aqui nos mercados às vezes, e alguém que é discípulo seu me encontra e me diz: apóstolo! E eu olho assim, então, eu nem sei quem é. E eu pergunto: de onde o senhor me conhece? De onde você me conhece? Ah, eu sou discípulo do pastor fulano. Eu sou discípulo do pastor Marcelo. Eu sou discípulo do pastor Marco Antônio. Eu sou discípulo... Glória a Deus, amém, querido. Deus te abençoe. O senhor pregou no meu encontro, o senhor... Glória a Deus, nem conheço, mas eu pergunto: de onde eu te conheço? Está entendendo? Então, quando
Jesus falou com veemência: eis aí o israelita no qual não há dolo. Todo mundo olhou. E Natanael falou assim: eu? Da onde eu lhe conheço, Senhor? Aí Jesus responde: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da fogueira, não, da figueira. Muita gente teve a coragem de pensar que Natanael estava fazendo coisa errada debaixo da fogueira, da figueira. Tem gente ruim, meu irmão. Tem gente que tem dolo para valer, que é até capaz de mudar a palavra. Há uma história extra-bíblica. Muitos afirmam que foi Flávio José que escreveu. Mas preste atenção. Tem gente que diz que Natanael fez debaixo da figueira o seu foco para adorar e exaltar ao Senhor. E de fato, Israel, você pode ler isso em alguns livros, em crônicas temos uma prova disso. Diz que cada um tinha sua videira e sua figueira. Por quê? Porque Israel costumava celebrar, adorar e orar debaixo da figueira. E gostava de almoçar embaixo de uma parreira, de uma videira. Você pode ver isso em cultura. No Chile, por exemplo, tem muita parreira. Meu avô tinha esse costume, fazer uma mesa debaixo da videira. É um costume que existe no Chile, acho que foi herdado dos judeus. Para quem não sabe, eu sou descendente de judeus pelos dois lados, do meu pai e da minha mãe. E o que acontece? Todos tinham esse costume de orar embaixo da figueira e de se alimentar embaixo da videira. Por isso a palavra do Senhor diz: e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Terceira árvore, oliveira, significava que quando você vivia embaixo da frutificação e você estava injetado na bênção da busca da figueira, aí vou entrar em outro tema, você tinha a bênção sobrenatural da oliveira, que era a perpetuação, porque a oliveira vive mais do que a videira e vive mais do que a figueira, porque a oliveira chega a viver até 500 anos. Ou seja, quando você vive essa unção de viver orando na figueira e se alimentando embaixo da figueira, tua prole será como oliveira. Você vai viver muitos anos e teus filhos vão se multiplicar. Acho que você não escutou: teus filhos vão se multiplicar. Em nome de Jesus. Quando Jesus fala: eu te vi debaixo da figueira. Opa, mexeu com ele. Porque ele tinha orado lá na figueira, algo ele tinha feito, talvez dito: Senhor, eu estou cansado de viver no meio de fariseus, hipócritas que querem arrancar meus rins, querem que eu me corrompa. Até quando, Senhor? Quem já fez a oração a portas fechadas? Quem já chorou e disse: meu Deus, não aguento mais, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai em secreto. Quem já chorou e disse: Deus, ajuda-me, abençoa-me, transforma-me, até às vezes libertação, liberta-me, perdoa-me, ou ajuda-me, preciso do teu socorro, só tu podes me abençoar. Derramou lágrimas, talvez se derramou diante do Senhor, algo que só Deus podia escutar. A Bíblia diz: ora em segredo e eu te recompenso em público. Então, quando Natanael recebeu a palavra, te vi debaixo da figueira, é a recompensa em público. Sabe aquilo que você pediu em secreto a Deus? O Senhor está falando: eu já estou operando. E eu já vi profetas falar comigo: amanhã, ainda deu horário, às 10 horas da manhã, aquilo que você pediu em secreto, e ainda me deu horário e tal. E falei: Jesus, no outro dia estava acontecendo um milagre. Porque quando Deus responde no público, é porque Ele já te observou em secreto. Olha só, escute, depois você aplaude. Eu sei que você está empolgado na unção. Preste atenção. O Jesus que todo mundo via diariamente, cotidianamente, que até queriam apedrejá-lo, era o Nazareno, porque era filho de José. E Felipe talvez se alegrou com o Messias, mas o apresentou com um cartão de visita errado. Jesus, Nazareno, filho de José e Nazareno. Quando lhe disse: te vi debaixo da figueira, veio uma revelação. E disse: espera aí,
esse aqui não é simplesmente Yeshua, não é simplesmente filho do José e nem simplesmente um nazareno. Veio a revelação para ele. Há quem diga, Flávio José, eu falei, esse argumento aqui escreveu, de que quando Herodes soube que o rei, o Salvador, tinha nascido em Belém, o que ele fez? Mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Quem está me acompanhando? E matou todas as crianças. Há quem diga que a única criança que se sobressaía em Belém, em Nazaré, era Jesus, porque todas as crianças da idade dele tinham morrido. Ele se destacava. Quando foi ao templo, ele se destacava, fora a unção que ele tinha. Outra coisa, há um escrito que diz que, supostamente, que quando houve essa matança das crianças, a mãe de Natanael o guardou e o envolveu debaixo de uma figueira. Ou seja, quando Herodes veio matando todo mundo, então se acredita que Natanael tinha a mesma idade que Jesus. Pedro era mais velho do que Jesus, muitos eram mais velhos do que Jesus, e tinha mais novos do que Jesus, mas ninguém tinha a idade de Jesus. Natanael se acredita que tinha a mesma, que é chamado Bartolomeu, a mesma idade de Jesus. E talvez Natanael cresceu com esse paradigma da mãe dele, dizendo: filho, houve uma grande matança, só que a mamãe te guardou. Herodes não conseguiu te matar, porque eu te envolvi e te escondi debaixo de uma figueira. Ali encontrei refúgio para você. Talvez Natanael recebeu essa palavra da mãe dele, e ele dizia embaixo de uma figueira, vai ser a minha busca ao Senhor. Foi ali que ele foi guardado. Talvez ninguém sabia disso. Então quando Jesus fala, te vi debaixo da figueira, passou um filme. Quem passou no encontro com Deus aqui? Quem lembra uma certa altura do campeonato, quando parece que passa um filme na sua vida, da sua história, você diz, isso não é regressão, lembra-te. Você começa a lembrar de coisas ruins, de coisas boas. Você começa a lembrar de coisas que você não devia ter feito. Lembra-te de onde caísse. Você fala, meu Pai do céu, eu preciso te buscar. Então Natanael tinha uma lembrança que marcava a sua vida. Eu cresci debaixo de uma figueira, fui salvo debaixo de uma figueira, eu oro debaixo de uma figueira, e até agora estou orando e buscando ao Senhor. Se o Senhor me poupou, algo Deus tem na minha vida. Quem já orou assim? Se o Senhor tem algo na minha vida, o Senhor vai fazer alguma coisa. E eu te digo uma coisa, e reforço isso, o Senhor tem algo grandioso na tua vida. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor vai fazer algo, e ainda vai continuar coisas gloriosas na sua vida. Se você crê, aplaude o nome do Senhor. Para terminar, Natanael crê. Ravi, que traduzido na literatura Rabi, Ravi ben ha Elohim Melech ha Israel, tu és o mestre, o filho de Deus, o rei de Israel. Aí Jesus olha para Natanael e fala assim, só porque te falei que te vi debaixo da figueira, você está impactado? Se prepare, porque coisas maiores você vai ver. Vocês passaram pelo encontro com Deus? Estão impactados? Só porque passaram no encontro? Se prepare, coisas maiores você vai ver. Vocês estão alegres que vocês compraram esse prédio? Estão glorificando o nome do Senhor? Só por isso? Se prepare, porque coisas maiores vocês vão ver. Hein? Você já formou sua equipe de 12, pastor Leandro? Parabéns, está alegre e radiante. Se prepare, coisas maiores você vai ver. Estamos numa visão de avivamento, de discipulado, que ressalta o belemita Yeshua HaMashiach, que é descendente do trono de Davi, te diz, eu sou o rei que tem autoridade para transformar a sua vida, transformar a sua geração, mudar o teu genótipo, vou fazer um genograma espiritual e vou declarar que você é abençoado, multiplicador. Receba isso em nome do Senhor e aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Eu preciso crer nisso. Eu preciso entender isso.
Sim, Jesus faz milagres. Sim, Jesus opera. Sim, Jesus levanta paralíticos. Sim, tudo isso. Jesus abre porta de emprego. Mas o evangelho não se condensa nisso, nem se concentra só nisso. O pragmatismo de um evangelho só de resultados e de conveniências não pode ser a tradução de um rei que quer entrar e transformar as vidas. Ei, abriram a casa de Jesus, para quem não sabe, era a casa de Jesus, e desceu um paralítico, e a casa estava como a sua célula, ou pelo menos como vai ficar a sua célula. Não dá para entrar pela janela, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar ninguém, está apertado, dá glória aí, e todo mundo queria a bênção. O que acontece? Deus dá uma lição para todo mundo. Qual é a lição que ele dá? Porque todo mundo ali na Galileia queria a bênção, só bênção. Tiram o telhado e desce um paralítico. Todo mundo diz: levanta, levanta, queremos ver o show vai começar. Aí todo mundo quer ver o que vai acontecer, quer ver o que vai acontecer, quer ver todo mundo, levanta, vamos lá. E os fariseus estavam lá porque eles eram hipócritas e farisaicos, mas estavam lá para ver. E estavam lá anotando, não é você, tá? Pode anotar, porque isso é bênção. Estavam lá com o consagrômetro, para ver se os níveis de consagrômetro acusavam se ele era ou não era o Messias. Escute bem. Quando um paralítico desse, meu irmão, está Jesus de Nazaré da Galileia, que o Mar Sandai corre, ele cura e liberta, e dá bênção, é ou não é? Tem um paralítico ainda que desceu pelo telhado, pelo amor de Deus. Outro dia ele curou passando, já curou. Imagina um que abriu o telhado. Agora vai ter show aqui. Jesus olha e fala assim: paralítico, homem, teus pecados são perdoados. Todo mundo diz: não dá glória a Deus, ninguém deu glória a Deus. Todo mundo fez assim, faz assim, Ninguém gostou. Bispo, ninguém gostou. Vou falar, vocês vão fingir que vocês são dessa célula. Vamos lá, o show agora. Homem, teus pecados são perdoados. Que perdeu a chance de andar. Ih, rapaz. Esse homem não sabe que é homem paralítico. Cadê? Você falou que ele levantava paralítico? Eu não vim aqui para ver uma pessoa ser perdoada dos seus pecados. Eu vim aqui para ver o show. E ele está andando, e ele está andando, e ele está andando. Eu quero ver isso. Eu trouxe até minha filmadora para colocar no WhatsApp. Para fazer, eu quero fazer isso. Gente do céu, entendam isso. Nós não vivemos por isso. Sabe o que nós precisamos anunciar? Olhe para a minha cara, Jesus quer te salvar. Jesus quer transformar. Vai vir cura, vai vir libertação, vai vir prosperidade, vai vir bênção, vai vir poder, vai vir avivamento, vai vir tudo. Mas primeiro, Jesus quer tirar esse demônio da sua vida e mudar o teu coração. Escute, eu sei que talvez é difícil pregar isso, mas eu preciso pregar. A visão celular não vai te gabaritar e te dar certificações porque você prega bonito, porque você tem teologia. Tudo isso é bom, porque você levanta paralíticos, porque você tem uma homilética, uma hermenêutica. A certificação da visão celular não veio do coração de Deus para certificar uma equipe que só opera maravilhas. Não. O Senhor quer, como rei de Belém adorado, que os teus discípulos, os teus 12, tenham o coração de Cristo. Estejam comprometidos não com o meu ministério, mas serão aliançados e comprometidos com o reino. Uma coisa é um discípulo aliançado com a igreja, com a instituição, tem até carteirinha e com data de validade.
Mas eu preciso de uma equipe consolidada com o perfil do caráter de Cristo, que tem a excelência do reino no coração e nas suas veias. E digam assim: eu fui transformado. Eu era um pecador, eu era um adúltero, eu era um bêbado, eu era um mentiroso, eu era pornográfico, eu era. Agora o Senhor me transformou. Eu fui transformado. Quer ver um milagre? Olhe para mim. Jesus entrou na minha vida. É o Jesus Rei de Belém, o qual dá chance de dar a glória a Deus. Se você crê, aplaude ao Senhor. Porque milagres são reboque. Milagres são reboque. Milagres é o reboque de trás. Ei, o milagre não pode ir na frente. O milagre me segue. Quem está na frente é o transformado. Quem está na frente é aquele que me transformou. Yeshua HaMashiach de Belém, Rei. E ele me transformou. Eu ando agora com Jesus. Eu sou o milagre. Eu fui transformado. Meu caráter foi mudado. E atrás vem o milagre, a glória, a unção, o poder, as portas abertas, a prosperidade. E esses sinais seguirão os que creem, que foram transformados em nome de Jesus. Está cheio de homens escandalosos aí. E vocês vão ver muitos escândalos hoje em dia. De pastores anunciando e falando: e eu deixo de ser pastor se Deus não fizer. Que chantagem é essa, meu Deus? Outros já falaram assim: e se Deus não fizer agora, eu vou rasgar essa Bíblia. Rasga a tua cara, infeliz. Vai rasgar a Bíblia? Não. Os milagres estão acontecendo. O lindo, sabe quando vai começar a acontecer algo glorioso? Pastor, você tem me falado isso aí. Entraram no eixo. Entraram na glória do discipulado. E as células estão se formatando. Pastor Marcelo me contava do dia: nas células Deus está curando. Nas células Deus está libertando. Meu irmão, quando você pregue o discipulado da transformação e de um Kyrios, um Senhor Rei que quer transformar vidas, automaticamente vai vir o carimbo do milagre. Quem crê nisso? Receba isso em nome do Senhor Jesus. Temos visto resultados como em Diadema aqui, tão rápido. Sabe por quê? Porque as pessoas estão com sede de transformação. Outro dia havia a equipe do pastor Leandro. Eu falei: meu Deus, alguém disse tão rápido. Uma equipe pronta, assim tão. E ainda outro dia me falou: está sobrando gente, o que eu faço? Dá vontade de falar: dá um para mim que está faltando aqui. Mas olha, tão rápido. Sabe por quê? Porque a visão vai dar certo quando você coloque Jesus no centro. E você diga: Jesus, Ele é o Senhor e Rei da minha vida. Pastor, por favor, coloque Jesus no centro da sua equipe. Marco Antônio estava com medo de deixar a sua equipe trabalhando. Eu profetizo, Marco Antônio, que a tua equipe tem Jesus como Rei. E esse vai ser o melhor encontro que vocês já fizeram em nome do Senhor. Se você quiser, pode ir para a praia tomar banho e fique lá o dia inteiro. Deixa a equipe. Brincadeira. Eles vão dar conta. Porque nós temos uma mania. Às vezes queremos fazer tudo. Não, eu já faltei em encontro. Falei: não dá. Da minha igreja. E os meus discípulos falaram, e até fiquei meio, eu precisei passar no reencontro, porque me falaram: foi o melhor encontro que nós já tivemos. Eu estou sendo pedra do sapato aqui na minha equipe. Eu viajo, eles me dão uma surpresa. Teve algum problema? Nada. Tudo funcionou como nunca. Tem igreja que o pastor some e começa a acontecer catado. Não, eles se comportam mais bem. Porque Kyrios é o Jesus de Belém, é o Jesus descendente da realeza que está reinando. E não precisa de ABC, de aparência disso. Precisa só de um caráter transformado. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Eu profetizo que Deus vai te dar uma equipe de homens ungidos, mas acima da unção eles vão ter um caráter transformado, porque o Jesus que precisa ser adorado é o Jesus de Belém, é o Jesus Rei. E os magos entendiam isso e foram lá e o adoraram.
O Jesus de Nazaré, todo mundo quer um pedacinho dele, mas todo mundo recebe e diz: tchau, foi bom lhe conhecer. Quando Natanael foi tocado, o Jesus disse: eu conheço teu coração e eu quero reinar na tua vida. Eu quero morar dentro do teu coração. Quero fazer de você a minha morada, Natanael. Eu quero te transformar. E mexer no íntimo dele. Eu me lembro sempre de uma história, quando eu conto, ou leio essa passagem, de um pregador. Eu li essa história, nem lembro onde eu li, mas foi numa revista, de um pregador que estava pregando veemente, muitas almas estavam se convertendo, e de fato, muitas maravilhas estavam acontecendo, e um ateu foi olhar esse pregador. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 1800 e pouco. O que aconteceu? O ateu disse: vou sentar aqui, eu não acredito em Deus, não acredito em nada, não acredito, mas eu vou escutar o que esse homem tem para dizer. E não se converteu, um homem frio, não chorava, como uma pedra, escutou a mensagem. O pregador suou a camisa, pregou e ministrou. No final da pregação, o Espírito Santo toma esse homem ungido por Deus e fala para o ateu: esse homem que está aqui, e assim, levante. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o qual você diz que não acredita, manda te dizer que Ele conhece a tua vida, desde o teu ventre, quando você estava sendo formado. E o homem começou a olhar. E não era tocado. E eu tenho isso e mais isso. E o homem não era tocado, mas fechou dizendo assim: e o Senhor te diz: eu conheço a história das bolachas. Quando falou, eu conheço a história das bolachas, entrou uma espada no coração. O homem escutou a palavra, escutou tudo, e não foi tocado. Mas quando falou, eu conheço a tua história, vem até aqui, chorando. Meu irmão, Deus começou a trabalhar, orou por ele e o homem se converteu. Porque ele conta depois o testemunho. Diz que ele cresceu num lar muito pobre, onde o pai abandonou os seus três irmãos, três filhos e a mãe. E a mãe sofreu muito. Que tristeza isso. Nessa madrugada eu estava chorando por crianças que sofrem. Como eu sou importante, nós somos importantes para nossos filhos. E a Nathalie me abraça de noite e ela me diz: papai, não tire essa alegria dos seus filhos. E nós podemos fazer isso. A minha esposa sempre vai lá, ora e ministra: você é importante para ter essa alegria na sua família. Quando esse homem estava na sua infância, o que acontece? O pai os abandona, eles passam fome, pagam um aluguel de um quartinho, luta, muito frio no inverno, e a mãe começa a adoecer, e não tem como manter esses três filhos, e ele era o mais velho, tinha seus 11 aninhos, cuidava dos pequenininhos, e a mãe muito frustrada, entrou em depressão, batia muito neles, descarregava a raiva neles, e ela arrumou um emprego para limpar numa fábrica de bolachas, limpar a fábrica, ganhar uns trocados e voltava, só dava para pagar o aluguel do quarto e tinham que se virar. E ela disse que pegava as bolachas naquela firma, naquela fábrica, e lhe permitiam fazer do chão, pegava a bolacha, aquilo que sobejava, e ela juntava numa caixa e trazia para casa, e disse que de manhã no café eles comiam essas bolachas, e ela dividia num pote certinho. Minha mãe dividia num pote certinho e falava: ei, essas bolachas custam caro para nós, porque é o único que nós temos, então cada um vai comer uma porção no almoço, eu vou trabalhar e vocês não comam. Se vocês comerem, vocês vão apanhar. Se vocês comerem, e dava a porção certinha para cada um, e disse que de manhã acordavam com fome, e ele com o mais velho abria a lata e dava naquela lata um pouquinho de bolacha para cada um, e todo mundo, e os pequenininhos: eu quero mais. Não, ninguém vai comer mais. A mãe falou que não é para comer mais, porque tem uma porção certa, e ele crescendo nessa miséria. O que acontece? Estou falando por isso porque eu já passei limitações assim. Mas se você fala: meu Deus. Conclusão. Só que ele disse que ele ficava com fome e ele ia lá escondido e tirava a bolacha e comia a bolacha à vontade. E os irmãos pequenininhos dele sofriam, passavam fome. E quando a mãe chegava frustrada, cansada, via a falta das bolachas e perguntava: quem foi? E ele falava: foram as crianças aqui que pegaram, meus irmãos aqui.
E a mãe descarregava o sarrafo, batia nas crianças, elas iam chorar com fome, às vezes ficavam com hematomas e deitavam. E ele falava, meu Deus, por que eu fiz isso? E no outro dia ele comia bolacha e os irmãos apanhavam. E cresceu nisso. Um dia a mãe não aguentou tanta desolação e ela adoeceu. Lógico. E ela morreu. E ele ficou com isso gravado no coração. Falou assim, eu devia ter contado para minha mãe. Diz que na última hora, na hora de morrer, ele queria falar, mãe, não me abandone. Eu quero te falar uma coisa que me atormenta há muito tempo. Eu era quem comia as bolachas e meus irmãos pagavam o pato. Me perdoa, mãe. Diz que ia pedir perdão e não saía. A senhora me perdoa. E ela morreu e ele não conseguiu pedir perdão para a mãe. E ele cresceu frio e ele falou, Deus não existe, porque todo ateu, ele tem um trauma com Deus e ele deleta Deus da sua vida, mas ele acredita, porque você não pode ser ateu, porque as pessoas que são ateus odeiam a Deus. E se você odeia, você não pode acreditar numa pessoa, ou odiar uma pessoa que você não acredita, concorda comigo? Então ele odeia a Deus. Conclusão, ele cresceu com esse trauma, não acredita em Deus, Deus prosperou, cresceu. Seus irmãos cresceram, logicamente o perdoaram. E ele não é comovido com a pregação, mas quando o Senhor lhe diz, eu conheço a história das bolachas. Qual é a tua história? Qual é teu trauma? Quem te traumatizou? Não vai ser uma cura, não vai ser um carro bonito, não vai ser a porta aberta que vai transformar a sua vida, não vai ser o emprego bom que Jesus vai te dar, não vai ser a cura física, não vai ser nada disso. Não é o Jesus de Nazaré, mas é o Jesus de Belém que te diz, eu sou rei, e eu quero entrar no seu coração, eu quero reinar na sua vida, eu quero transformar a sua vida. Qual é o teu trauma? Natanael cresceu com a história da mãe, talvez, e ali na figueira ele chorava todo dia. E ele vai lá ver Jesus, e Jesus fala assim, eu te conheço. Da onde o Senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira. Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel, Tu és o Messias, Tu és o Senhor da minha vida. Se ajoelhou e disse, Senhor, eu te adoro, Tu és a resposta, Tu me supres, Tu me enches. Isso é o Evangelho. Quando o teu coração é preenchido, há um vazio que não é a droga, não é o adultério, não é o mundo, não são os prazeres, não é a maconha, não é nada. É só Jesus que pode preencher, é só Jesus. Hoje nós anunciamos na célula, nos discípulos, nos encontros, Jesus, 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 Ele vai te transformar. Sabe por que eu não me guio por essas pessoas que andam falando muito em milagre? Porque são secos, não glorificam a Deus, são sempre, porque eles só vivem de operação. Sabe por que eu choro? Porque tem muito pregador que não chora mais, e tem muito ouvinte da palavra que não chora mais. Há quanto tempo você não chora, pastor? Porque só chora quem teve um encontro, quem se comove, é quem tem Jesus na sua essência. Eu não dependo de dinheiro para pagar aluguel, para sorrir. Eu não dependo de carro bonito. Eu não dependo de ter pessoas me dando tapinha nas costas. Eu não dependo de ABC. Eu dependo dEle. Ele é minha vida. Se o aluguel não está pago, o problema é dele, não é meu. Ele vai agir, a obra é dele. Eu vivo para Ele, eu sou de Jesus. Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me transformou. Não vivo por circunstâncias. Não vivo por circunstâncias. Eu não sou feliz porque eu tenho essa gravata linda. Não sou feliz porque eu tenho uma roupa, porque eu tenho isso, não. Sei o que é fome. Fui criado numa família missionária, cujo pai que está aqui gerou 16 filhos. E muita gente pensa que meu pai e minha mãe nos mostrou o caminho para Deus. E eu falo, eles não nos mostraram o caminho para Deus, não. Eles trouxeram Deus para dentro de casa.
Eles trouxeram Deus para dentro da nossa casa e falaram: Jesus, mora aqui. Mora aqui. Mora aqui. Quantas vezes ao redor da mesa Deus se manifestava. Hoje essa turma só vive em WhatsApp, gravações e não sei mais o que, e vídeo e não sei do que, e falatórios, e Facebook, um vício do inferno que está dentro da igreja. Não me procure. E ontem, aqui está fazendo um café, um velho, meu irmão, um velho de cabeça branca, pastor, Abude pregando, e eu me concentrado e o barulhinho, e ele abria, respondia e continuava no WhatsApp, dá vontade de falar: demônio, fecha isso aí, se liga na palavra, viciado, pastoras viciadas nesse negócio, pastoras viciadas em WhatsApp, viciadas cozinhando em WhatsApp, no banheiro fazendo xixi, WhatsApp. Senhor, te liberta, demônio. Estou falando mentira? Tenho saudade do meu tempo que minha mãe e meu pai, a gente se sentava na mesa e às vezes havia visita, sempre havia visita, missionário, e começava, e eu sendo criança, a minha atração era, sabe qual era? Ficar escutando essas conversas, porque falavam de temas espirituais, de milagres, e de repente no meio da mesa, e começava. Estou com saudade desse tempo embaixo da parreira, embaixo da videira, onde havia a bênção da devoção da figueira, para ter a unção da multiplicação da videira. É uma geração de crentes doentes por mídia, doentes por querer aparecer, doentes. Essa contaminação não é de Deus, é dos homens. Não entre nisso, pastor de avivamento. Tua projeção é do rei, é do reino, é da glória, é da unção, é do poder de um perfil santificado. Se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Eu creio nisso. Discipulado é isso. Abra tua mente, teu coração, e diga para Jesus: eu quero ser transformado. Eu quero ser o maior milagre. Eu quero ser o maior milagre. Feche os olhos. Coloca um fundo musical aí, por favor. Uma música ungida. Aquele "Eu me rasgo" que nós cantamos. Coloca esse louvor maravilhoso. Tem um que não é da Fernanda Brum. Eu quero que você diga para Deus: Deus, como eu estou pregando o teu evangelho? É o Jesus de Nazaré, da Galileia? Ou é o Jesus do discipulado que transforma? É o Jesus de Belém, que é rei? O que está te fazendo feliz? Ou na verdade, por que você está triste? É porque você não teve isso, aquilo, não conquistou aquilo? Sabe por que eu estou feliz? Porque Jesus me salvou. Porque Jesus me transformou. Porque Jesus fez um milagre na minha vida e perdoou meus pecados. Fale com Jesus. Discipulado no caráter, discipulado de uma vida transformada, discipulado de uma vida com Jesus reinando. Jesus reinando. Jesus reinando, Jesus reinando. Oh, Belém Efrata, tu sendo a menor das cidades da Judeia, de ti nascerá o Salvador. Oh, Belém, tu és a menor, mas de ti virá o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade. Belém, que não tem nenhuma cama decente para o Messias nascer, o Senhor vai te abençoar, porque o rei vai nascer.
Se você crê nisso, fique de pé e adore o nome do Senhor. Pai, eu me apresento diante de ti. Clame ao Senhor.